Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Computação Numérica. Hoje trataremos da implementação em Python do método de Gauss-Seidel para a resolução de sistemas lineares. Lembrando que você pode acessar o meu site rexmedeiros.com e fazer o download desse vídeo para assisti-lo offline. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações para os próximos vídeos, né? Para que vocês sejam notificados dos próximos vídeos. Então, o método de Gauss-Seidel para resolução de sistemas lineares do tipo AX igual a B, ele é uma melhoria do processo iterativo de Jacobi. Então, provavelmente, se você já chegou até aqui, é porque você já estudou o processo iterativo de Jacobi. Se não, pessoal, basta acessar os dois vídeos que eu coloquei na descrição, que vocês vão ter acesso tanto à parte teórica do método de Jacobi, quanto à implementação em Python do método. E é essa implementação em Python que nós iremos utilizar aqui como base para fazer as adequações necessárias e assim implementar o algoritmo de Gauss-Seidel. Ok, então aqui está o processo iterativo de Jacobi, né, que é o processo x k mais 1, né, é igual, né, o próximo x é igual à matriz de iteração B, vezes o x atual, mais, isso aqui é um mais, né? Tem o mesmo errinho lá na videoaula sobre Jacobi, mais uma matriz que a gente chama de D. Essas duas matrizes B e D são as chamadas de matrizes de iteração do método de Jacobi. O método de Jacobi, ele utiliza, né, para calcular o próximo valor de x, ele utiliza os valores de x calculados no passo anterior. E está aí a única diferença e fundamental para o método de Gauss-Seidel. Certo? Essa única diferença é a seguinte, é que no método de Gauss-Seidel, os valores de x1, x2 calculados dentro da iteração atual, eles já são usados para calcular os outros valores de x. Ok? Então, por exemplo, eu inicio calculando o valor de x1, certo? E ao obter o valor de x1, eu já utilizo o valor calculado na mesma iteração para calcular o valor de x2, né? Porque lembra, o x1 está multiplicando aqui, né? O menos 0,2. Então, uma vez que eu calculei o meu x1 nessa iteração, eu já utilizo o valor calculado aqui, né, no cálculo do x2. Evidentemente que eu preciso também, no cálculo do x2, do valor do x3. Né? Como eu não calculei ainda nessa iteração, eu uso o x3 calculado na iteração anterior, como faz o método de Jacobi. Né? Agora, note, porém, que no cálculo do x3, eu preciso dos valores de x1 e preciso dos valores, né, de x2. Ora, esses dois valores já foram calculados dentro da mesma iteração. Então, o valor de x3 ele é calculado utilizando esses valores mais atuais de x. E com isso, pessoal, o método de Gauss-Seidel ele tende a convergir mais rápido do que o processo iterativo de Jacobi. Ou seja, para uma mesma precisão P, o método de Gauss-Seidel normalmente precisa de menos iterações para que o erro relativo, né, chegue a ser menor do que 10 elevado a menos P. Bem, vamos dar um exemplo aqui de como isso funciona na prática, né? Então, suponha que eu tenha o processo iterativo e eu tenho o meu chute inicial como sendo, né, 0, 0, 0. A gente já viu que, caso eu tenha o método de Jacobi, certo? Eu vou colocar aqui o chute inicial, né, o vetor nulo, e aí o valor da primeira iteração vai ser direto aqui, né, o 0,7, menos 1,6 e 0,6, que é exatamente o valor aqui de D, tá certo? Então, isso aqui é Jacobi. No processo iterativo de Gauss-Seidel é diferente, pessoal. Eu vou apagar aqui, certo? Ups. Vou apagar novamente o que eu tenho aqui. Na verdade, poderia até deixar, né? Então, veja, vamos iniciar os cálculos aqui de x1. Então, para calcular x1, eu preciso de x2 e x3. Mas x2 e x3 eu não tenho, né, pessoal? Aqui, ó. Eu só tenho o da iteração passada, que nesse caso é o chute inicial. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, o valor de x1 nem importa para calcular, né, o próximo valor de x1. O que importa mesmo são os valores de x2 e x3, que nesse caso são iguais a zero. Então, veja, o valor e aqui eu posso colocar qualquer coisa, né, pessoal? Ó, vou colocar aqui uma bolinha, certo? Então, para calcular o primeiro valor de x aqui, do novo x, certo? Esse aqui, ó,
É o x do passo... Ops. Nossa, apagou tudo, né? Caramba. Então aqui eu tinha uma bolinha, tenho zero. E aqui eu vou ter o novo valor, né? Veja, onde é que eu estava? Eu estava aqui, eu estava dizendo, né, que esse aqui é o x do passo 1, tá certo? Bom, então vamos calcular esse primeiro valor aqui, que é o x1, é o novo x1. Então esse novo x1 é calculado como, pessoal? Menos 0,2, né? Primeiro, 0 vezes o que eu tiver aqui, que não importa, né, vai dar 0. Menos 0,2 vezes 0 dá 0. Menos 0,1 vezes 0 também dá 0, mais 0,7. Então o primeiro valor aqui de x1 é 0,7. Agora, esse valor de x1 ele é utilizado para calcular o x índice 2, né, pessoal? Como? Ora, eu vou colocar aqui, certo? Menos 0,2 vezes o x1 que eu acabei de calcular, que é 0,7, ok? Então, no cálculo agora desse x2 vai ficar menos 0,2 vezes 0,7, isso aqui vai dar menos 0,14, né? Mais 0, mais, né? Menos 0,2 vezes 0. Isso aqui mais menos 1,6. Então esse valor aqui provavelmente vai ser menos 1, aqui dá menos 0,14, né? Vai se somar, então vai ficar menos 1,74. Fazendo as contas aqui de cabeça, né, pessoal? Pronto. Então, uma vez que eu já tenho o x2, eu utilizo, né, os valores de x1 e x2 para calcular o valor de x3. Né? Isso aqui na primeira iteração ainda, tá, pessoal? Então veja que isso equivale, pessoal, à medida que eu vou calculando os valores de x, eu já vou atualizando aqui dentro. Olha só. Vou apagar essa bolinha aqui que eu coloquei, certo? E vou colocar aqui, ó, 0,7, vou colocar aqui menos 1,74, ok? E aí, não importa o que eu tinha aqui antes, que na verdade é zero, certo? Eu vou calcular o valor de x3, ó. Eu vou calcular o valor desse x3 como sendo menos 0,2 vezes 0,7, menos 0,3 vezes menos 1,74, mais 0, mais 0,6, que vai dar exatamente esse valorzinho aqui, tá certo? Vamos ver como é que isso fica no nosso programa, certo? Lá no Colab. Bom, então esse Colab, eu fiz uma cópia do método de Jacobi que nós implementamos na videoaula anterior. Então aqui eu tenho aqui o sisteminha, né, as matrizes A e B do sistema. Até eu deixei a linha aqui de imprimir a solução exata, né, para que a gente saiba qual é a solução exata. E até mesmo as chamadas, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui, só para a gente ver como é que funciona o método de Gauss-Seidel, e depois a gente vem aqui para o código e faz as alterações, que vocês vão ver são bem simples, certo? O mais importante é ver aqui fora como é que funciona o método. Vou criar uma nova célula aqui em cima. Depois eu apago, que isso aqui é só um rascunho. Né? Um rascunho de quê, pessoal? Desse cálculo que eu fiz aqui. Tá certo? É um rascunho desse cálculo que eu fiz aqui, só que utilizando o Python. Vamos lá. Então, eu tenho as matrizes A e B. E aí eu vou fazer uma cópia disso que eu tenho dentro da função Jacobi para calcular as matrizes de iteração B e D. Certo? Então tá aqui B e D. Vou colocar aqui em cima. Vou alinhar aqui à esquerda, né? Senão eu vou ter um erro aqui do Python. Bem, uma vez que eu tenho o B e o D, o que é que eu vou fazer? O meu chute inicial. Né? O chute inicial está aqui. A matriz de zeros. Ok? Ctrl C. Meu chute inicial. Eu vou chamar de X, certo? Vou abstrair aqui o X0. Então veja, pessoal, se isso aqui fosse Jacobi, né, eu faria o seguinte, eu faria que X seria igual a B vezes X mais D. Isso aqui seria a primeira iteração, né? Vamos ver. Print X. Isso aqui é Jacobi, concordam? Então vamos lá ver como é que fica a primeira iteração. Ora, a primeira iteração, como a gente esperou, né, espera, é justamente o vetorzinho, a matriz D, certo? Porque isso aqui é Jacobi. Lembra, Jacobi, quando eu tenho um vetor nulo, né, como chute inicial, como o meu primeiro x, então o próximo x é exatamente o vetor D. Né? Por quê, pessoal? Porque, vou colocar aqui de lado, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar bem de lado aqui. Aqui para cá.
porque se é Jacobi, isso aqui é 0 inicialmente, né, no chute inicial, e aí esse produto vai dar 0, né, e o primeiro x1 vai ser exatamente a matriz D. Está aqui, 0,7 menos 1,6, 0,6. Pronto. Agora vamos utilizar o x1 calculado, né, primeiro, vamos calcular o x1, certo? Vamos calcular o x1. Então, o x índice 1, que é no vetor, ele está aqui, né, na posição 0, 0. Essa posição aqui é a posição 0, 0. Né? Essa posição é a posição 0, 0 do vetor x. Ora, eu vou calcular dizendo que é o quê? Que é a primeira linha da matriz B vezes o vetor x mais o primeiro elemento aqui da primeira linha, né? Ora, isso é um vetor coluna, né? Então, na primeira linha só tem um elemento, que é o 0,7. Então, pessoal, o x1 vai ser exatamente, ó, a primeira linha da matriz B vezes o valor atual aqui do x, né, mais o elemento D00. Então vamos colocar isso em prática. A primeira linha da matriz B vai ser 0, né, primeira linha, e aqui eu vou indicar todas as colunas. Então a gente já viu lá no vídeo sobre Jacobi, acho que foi até sobre a eliminação de Gauss, né? Que a gente diz assim, todas as colunas, né, da matriz B, a gente diz assim, 0, 2 pontos. Então aqui eu estou representando a primeira linha da matriz B. Né? Se vocês têm dúvida, pessoal, disso aqui, é tranquilo, só é dar um print. Olha só, só é dar um print, vamos lá. Ups, aqui tem um erro, né? Eu vou tirar, o erro é porque a gente não completou. Olha só, tá vendo a primeira linha da matriz B, tá aqui representada, ok? Tranquilo, vamos voltar lá. Pronto. Então, eu vou ter, olha, que o novo x1 vai ser a primeira linha da matriz B, vezes o valor atual de x, essa multiplicação é multiplicação de matrizes, né? Mais esse primeiro elemento aqui do vetor D, que é o D, vamos lá, 0, 0, certo? Isso aqui é o D00. Pronto. Aí eu vou imprimir aqui o x. Olha só como está o nosso x. Estava exatamente como a gente tinha colocado aqui, né? 0,7, 0 e 0. Ok, pessoal? Então, se eu fosse mexer aqui, seria isso, né? A gente estaria nesse estágio. Ah, perdão. Apaguei a matriz D, né? Tenho que apagar aqui o estado atual do x. Pronto. A gente está nesse estágio. Então, para calcular o x2, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a segunda linha da matriz B pelo valor atualizado do x, e somar com esse elemento aqui da matriz D, que é o elemento 1, 0, né? Que ele está na linha índice 1, coluna 0. Então veja só como é que eu vou fazer. Eu vou pegar, né, eu vou dizer que o x2, né, que esse garotinho aqui, ó, esse garotinho aqui, que está na posição, qual é o índice dele? É linha I, coluna 0. Aliás, linha 1, coluna 0, certo? Tá aqui, ó. Linha índice 1, coluna índice 0. Ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a segunda linha da matriz B, né, que ela tem índice 1. Então aqui, ó, a segunda linha da matriz B, isso aqui é 1, vezes o valor atualizado do x, que ele tem 0,7, né, na primeira posição, mais o D1. Olha lá. E agora eu tenho menos 1,74, como eu tinha calculado, certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou apagar esse 0 e vou colocar, né, o valor atualizado, menos 1,74. E agora, para calcular o x3, eu vou fazer o seguinte, vou fazer de forma análoga. Vou pegar a terceira linha de B, vou multiplicar pelo valor atualizado do vetor x, certo? E somar com o D20, né? Que é esse elementozinho aqui. Ok? Esse elemento. Apontei aqui no tablet, né? Que evidentemente vocês não viram. Então vamos lá. O x3, né, vai ser a terceira linha da matriz B, vezes o valor atualizado de x, mais o respectivo valor de D. E agora vamos imprimir o x. Pronto. Ok, 0,928. Então, eu posso até escrever aqui, né, pessoal? Vamos lá. 0,982. 28 não, 82. Pronto. Então, isso aqui, certo? É o que a gente precisa fazer para calcular, né, a iteração do método de Gauss-Seidel. Ok, pessoal? E como é que a gente sistematiza isso na forma de um laço? A gente faz o seguinte, ó.
gente faz um for i em range, né? Note que a gente vai variar o i, certo? De 0 até 2, 0, 1, 2. Então isso aqui seria, o range seria até 3, certo? Mas 3 a gente sabe que é o quê? Que é a dimensão do sistema. Então isso aqui é um n, ok? Ops, é um n. Aqui eu tenho 2 pontos. E dentro do for, o que é que eu vou colocar, pessoal? Não preciso repetir isso tudo, né? Eu só preciso indexar. Então veja que quem está variando aqui, certo? É essa coordenada aqui. Então eu vou colocar um i. Aqui também, né, a linha da matriz B está variando, eu vou colocar um i. E aqui também a linha do vetorzinho D está variando, eu vou colocar um i. Né? O zero continua, zero continua, zero continua. Então apago esses dois agora que são inúteis, né? Trago para cá e dou um tab para que ele entre dentro do for. Então aqui eu não fiz nada a não ser sistematizar os cálculos sucessivos do x, né, dentro da iteração, utilizando, né, um laço for. Então, se eu repetir aqui, ó, nada vai mudar, certo, pessoal? E tudo que eu tenho que fazer para implementar o algoritmo de Gauss-Seidel é trocar o processo iterativo de Jacobi por essa formação que a gente deduziu. Tá? Então, venho aqui, olha, e aí eu vou aumentar aqui para a gente ficar melhor. Eu vou trocar o processo iterativo de Jacobi, né, pela iteração de Gauss-Seidel. Ups. Isso aqui tem que ir para dentro do for, né, pessoal? Pronto. Então, basicamente, era isso que a gente é isso que a gente tem que fazer para deduzir, né, para obter o método de Gauss-Seidel a partir do processo iterativo de Jacobi. Então, o que eu tenho agora que fazer para concluir, né? Para concluir, eu vou alterar o nome da função de Jacobi para Gauss-Seidel, ok? Vamos ver se precisa modificar mais alguma coisa. Aqui não precisa. Aqui não precisa. Tá pronto, né, pessoal? Tá pronto. Então, aqui, ao invés de chamar Jacobi agora, eu vou chamar o meu Gauss-Seidel, bobagem, né? Uma diferença muito pouca de implementação. É mais um entendimento mesmo do que isso significa. E agora é só executar. Vamos lá. Vou executar aqui. Então, tem uma solução exata. E veja, após 10 iterações, eu tenho, né, a minha solução com 10 algarismos significativos. Lembra que quando a gente colocou aqui 3, né, no método de Jacobi, né, na videoaula, a gente obteve uma precisão de 3, né, não me lembro, mas aí eu posso ver rapidinho aqui, certo, pessoal, em tempo real. Deixa eu abrir um outro arquivo. Eu vou localizar no Drive. Provavelmente eu tenho a outra videoaula aqui do método de Jacobi. Aqui, ó, videoaula do método de Jacobi. Só para a gente comparar o quão mais eficiente é o método de Gauss-Seidel, né? Então aqui tem a implementação de Jacobi. E para 3, né, para uma precisão de 3 algarismos significativos, vamos ver, né, que o método de Jacobi precisou de 7 iterações, né, para nos dar a solução com 3 algarismos significativos. Enquanto que o método de Gauss-Seidel, né, para dar a mesma precisão, ele precisou somente de 2 iterações. Né? Agora vamos comparar aqui para uma precisão de 10 algarismos significativos. Vamos ver quantas iterações, se não me engano são 27, 24. Então 24 iterações foram necessárias, né, pelo método de Jacobi. Né? E agora vamos ver pelo método de Gauss-Seidel para a gente obter a mesma precisão de 10 algarismos significativos. Isso a gente já até fez, né? Ops, 2 iterações, não acredito. Acho que a gente tem um erro aqui no nosso código, né? Provavelmente no valor de x, isso. Então veja aqui que na verdade o x ele nem foi definido ainda, certo? No nosso código. Então é por isso ele está pegando o valor de x anterior. Então ele já está pegando o valor de x após, né, a última resolução. Então como é que a gente resolve isso, pessoal? Inicializando aqui o x como sendo uma cópia, né, np.copy, né, do valor de x0. Pronto. Então a gente inicializa aqui o x e agora deve funcionar. Vamos ver. Pronto. Agora está mais condizente, né? O algoritmo vamos lá, colocar aqui novamente. Acho que foram 7 iterações para o algoritmo de Jacobi, né? Obter uma precisão de 3 algarismos significativos, enquanto que o de Gauss-Seidel precisou de 2 iterações a menos, né? Para precisão de 10 algarismos foram 24 iterações,
e agora a gente vê no caso do algoritmo de Gauss-Seidel. Precisão de 10 algarismos significativos e 11 iterações. Praticamente aqui, né, pessoal, menos da metade, ok? É isso. Então, ter cuidado aí nessas variáveis, né, que não foram definidas, porque, né, pode causar uma confusão. Então, com isso, a gente conclui essa videoaula, né? Veja que o conteúdo mesmo foi bem pouco, né? Foi bem pouco, mas eu acho que ficou a explicação de como funciona, de fato, essa alteração do algoritmo de Jacobi para o de Gauss-Seidel. Ok, pessoal? Então, vejo vocês na próxima videoaula. Um abraço.